Olá, meus amigos. Hoje nós teremos mais uma atividade referente à rede neural aplicada ao melhoramento genético. Na nossa conversa de hoje, a gente vai tratar de uma outra proposta para que a gente possa resolver problemas referentes a redes. Essa proposta vem num sistema que a gente chama de Adaline, com algumas particularidades que a gente vai tratar daqui a pouco. Esse Adaline ele foi desenvolvido por esses autores, Guido e Wolff, em cerca de 1959, 60. Foi um período de bastante publicações nessa área. Ele foi criado praticamente na mesma época que o Perceptor, que estava sendo lançado como literatura em 1957. É um modelo clássico e que permite tanto a saída discreta quanto a contínua. Então a gente já percebe um avanço em relação ao modelo de McLaughlin e ao modelo Perceptor de Rosenblatt. Então nós podemos trabalhar com a variável alvo, as respostas desejadas, seja ela discreta e consequentemente se aplica problema classificatório, ou seja ela contínua, e aí dá a liberdade do uso desse tipo de rede para ajuste de modelo, à semelhança de modelo de regressão. Então é um avanço considerável. Para essas tarefas, é também incorporado aquele avanço já apresentado no Perceptor, ou seja, uma regra de aprendizado, que no Perceptor denominava de regra EB, e aqui é denominado de regra delta. Só que o princípio, a regra é bastante semelhante, mas o princípio é diferente. Enquanto que a regra EB tinha a conotação de ajustar a inclinação da fronteira de separação por meio de multiplicação de vetores, dado o produto escalar, que fazia então a necessidade de se levar em consideração o ângulo de formação desses vetores. Agora nós temos explicitamente a vontade de reduzir uma função de custo, que é uma função quadrática dada pelo erro. Então a cada observação nós vamos estar preocupados com essa distância entre a saída de rede e a saída desejada e vamos adaptar os pesos sinápticos de forma a minimizar esses valores de distância. Então, é um princípio um pouco diferente. Se a gente for comparar o Perceptor com a Adaline, a gente vai verificar que nos dois problemas são linearmente separáveis, mas quando nós utilizamos a teoria do Perceptor, a gente já imagina que existem várias fronteiras ou vários hiperplanos que conduziriam a uma solução satisfatória. Então, nessa figura, nós estamos representando aqui várias soluções. Então, à medida que eu rodo a rede Perceptor, eu tenho soluções diferentes, algumas vezes com resultados ligeiramente diferentes, mas, às vezes, muitas delas satisfaz o pesquisador no seu objetivo de separação das classes das suas populações. O Adaline ele procura otimizar. Existe uma função de custo, que no caso é a função de erro quadrático. Então deve existir um ponto e essa solução passa a ser única e que ela atenda à minimização daquela função que você estabeleceu, que seria então ter o menor erro possível, considerando todas as observações. Então ao passo que aqui nós temos várias soluções, aqui nós temos uma única solução. Essa única solução significa que a gente tem que atender algum objetivo, não só de separação, mas de minimizar o erro entre o valor predito e o valor observado. Então veja aqui que o Perceptor ele vai tentar atingir uma separação, pode atingir o ponto que deveria ser um ponto mais apropriado, mais real de separação, mas pode ser diferente e ter uma solução satisfatória. No caso do Adaline, não.
nós vamos então procurar exatamente aquele ponto de minimização de custo. Pode ser vantajoso ou não, como a gente vai ver mais para frente. Bom, então dessa forma a gente vai ver as particularidades. Se a gente fosse realçar diferenças entre a Adaline e Perceptron na topologia, nós vimos anteriormente que o modelo Perceptron, por Rosenblatt, 1957, 1958, Rosenblatt atuava na área de psicologia, tinha uma determinada formação. Esses autores que propuseram o Adaline tinham formação na área de engenharia e eletrônicos, tinha outra formação. Mas o resultado era um resultado, propostas que se adequava aos princípios das redes neurais. O modelo é estruturalmente o mesmo. Em ambos você tem a ideia, a presença de um professor. O que é um professor? É aquela figura, nesse caso abstrata, que pede que você reflita sobre os seus erros e indica, caso houver algum tipo de erro, te aponta uma direção de correção para que você não cometa mais aquele erro. Então essa é a presença do professor. A presença do professor é verificar, então, fazer o confronto entre a saída desejada e a saída de rede. Constatado, então, o valor do erro, o professor indica, olha, aplica a regra Hebb, aplica a regra delta, que essencialmente tem a mesma estrutura, a mesma fórmula filosófica, ela distingue na filosofia. O Adaline, ele propõe que essa regra seja utilizada antes ou, inclusive, dispensável a função de ativação. E isso dá a ele a condição de ajuste, ou seja, a propriedade de ser aplicado em teorias tal como se aplica a teoria de regressão. Então isso é possível de ser realizado, né? Você faz sempre esse ajuste e aí você compara valores contínuos de rede e valores desejados. Se o valor ele é multicategórico ou de duas características, duas categorias binárias, por exemplo, 0 e 1, é possível que você faça na sua saída de rede um arredondamento, né? Se você quer 0 e 1, saiu 0,1, você diz que está mais próximo de 0 do que de 1, por arredondamento. Se saiu 0,9, nós vamos dizer que está mais próximo de 1 do que 0. Então, pode ser dispensável essa função de ativação e você coloca, se necessário, uma função de arredondamento, fazendo aí um papel de função de ativação, cujo objetivo é projetar a saída de rede dentro do espectro de possibilidades da saída desejada e fazer a comparação mais justa possível. Algumas particularidades dessa proposta, né? Bom, a Adaline, proposto por Guido Wolff em 1959, 1960, o Perceptron 59, com publicações em 57, 58, 59, surgiram na mesma década e, consequentemente, eles estavam à procura de resolução de problemas bastante similar que estava comprometendo o uso das redes neurais. Os pesos são ajustados em função do erro de sua saída linear, antes da aplicação da função de ativação. Então, os pesos são ajustados antes que você aplique, inclusive não é necessário que se tenha na sua estrutura de rede uma função de ativação. Assim como o Perceptron, o Adaline continua com o problema de uma única camada de peso ajustado. Só tem a entrada, né, que ali temos os pesos para ser usado como ponderação de cada entrada e a sua saída, que é comparada com a saída desejada. Existe então a camada de entrada que está associada a um vetor de peso ajustável. Mas nasce aqui essa ideia de função de custo a ser minimizada, que é a função quadrática nos pesos de entrada. E a minimização é feita
pelo método gradiente descendente. Bom, aqui nós temos que fazer um parêntese. Quando nós abordamos o percéptico, nós falamos, precisa usar uma regra de aprendizado. E a teoria que vai embasar essa regra de aprendizado é a teoria de produto escalar. Nós precisamos conhecer como é que isso funciona. O que é um produto escalar, como é que ele pode ser estabelecido, o que é dois vetores ortogonais, todas as propriedades envolvidas com a teoria de produto escalar. Aqui nós temos um problema de minimização. Nós já temos certo conhecimento de como achar um parâmetro que minimiza uma determinada função, né? Nós já conhecemos de derivadas, por exemplo. Mas a teoria que nós vamos aplicar aqui, como é ponto a ponto, nós vamos aplicar o método gradiente descendente. Então nós vamos abrir um parênteses para relembrar a muitos de vocês, ou informar alguns de vocês, o que seria o método gradiente descendente, destinado a encontrar valores que conduzem a máximos e mínimos. Então, isso aí é de utilização ampla, nós vamos relembrar como que isso se procede para utilizar nas nossas redes neurais. Tem grande potencialidade em problemas de classificação, né? Classificar em 1 ou 0, em problemas de predição, tal como se faz em regressões, e em problemas de previsão. Eu posso fazer previsão, ou seja, existe uma sequência de fatos e eu posso querer saber, dada essa sequência de fatos, o que vai acontecer no futuro. Aconteceu na segunda, terça, quarta, quinta. E na sexta-feira, o que vai acontecer? Então nós vamos dar um exemplo aqui como que a Daline funciona nessa situação. Bastante interessante. Bom, então, naquela ideia de abrir o nosso parênteses para relembrar alguns conceitos que a gente vai usar aqui em rede neural, nós vamos então falar sobre o método gradiente descendente. Esse método gradiente descendente, vocês vão ver com mais detalhe, mas ele se aplica numa situação bastante interessante, que é a obtenção de pontos de máximo que conduz ao máximo ou que conduz ao mínimo de uma determinada função de custo. O nosso problema é achar um ponto que conduz ao mínimo de uma função que é a função de erro quadrático estabelecido entre a resposta desejada e a resposta de rede. Vamos dar um exemplo aqui bastante simples. Uma função y, que é uma função de x, uma função quadrática, x2 menos 4x. Nós queremos achar o ponto crítico, ou seja, o ponto de x que conduz a y ser máximo ou ser mínimo. É um ponto crítico. O método em si, ele envolve, então, a derivada. Achar a derivada de x2 menos 4x vai estar 2x menos 4, iguala-se a 0, x é igual a 2. Esse é um ponto crítico. Para saber se trata de um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, nós, então, pela teoria, sabemos que nós precisamos da segunda derivada, a f2' de x, que é igual a 2. Trata-se, portanto, de um ponto de mínimo, pois a segunda derivada apresenta valor positivo. Então, essa é a teoria de derivadas, né? Você deveria fazer uma revisão a respeito desse assunto. Bom, existe uma maneira alternativa de achar x que conduz a um ponto, né, de máximo mínimo de y? Sim. Esse é o método do gradiente descendente, que também faz uso de uma derivada, mas vai obtendo o valor de x não igualando a zero. Vai obtendo o valor de x por um método iterativo, né? Você vai colocando valores, acrescentando, até esse valor ser conduzido a um ponto da sua curva que se traduz num ponto de máximo e mínimo. Esse método diz que esse valor de x, que você parte inicialmente, 10, o próximo valor de x vai ser quanto? Vai ser 9, vai ser 12, vai ser 15. Esse incremento no processo iterativo de x, ele é dado pelo negativo do produto de uma taxa que você quer, né? Uma velocidade que você quer para chegar à solução, não pode ser muito alta, não pode ser muito baixa,
for muito baixo é demorado, se for muito alto você pode dar um salto e ir além do ponto desejado, que multiplica o valor da derivada naquele ponto. E assim, nas novas iterações, nos próximos valores de x, vai ser o x anterior somado com esse valor delta, esse incremento, que pode ser positivo, que pode ser negativo. Como é que funcionaria isso? Então vamos imaginar a nossa função, né, já apresentada anteriormente, x2 menos 4x, e nós sabemos que a derivada é 2x menos 4. Eu quero achar o ponto de x que conduz a y, ser máximo ou ser mínimo. Bom, o que eu devo fazer? Primeiro eu devo contar com a derivada. Né? Nesse caso, a função quadrática, a derivada é muito simples. É 2x menos 4. Então tem o valor da derivada. Tem que especificar aqui uma taxa de incremento, ou que nós vamos denominar de taxa de aprendizado na rede neural. Então, e atribuir o valor inicial. Eu acho que o valor de x é igual a 5. Pois bem, se o valor de x para o valor de x é igual a 5, eu vou ter, então, um determinado valor para y. Mas aí, eu vou ajustando o valor de y e temos que, numa próxima iteração, atribuir um novo valor de x. O novo valor de x, provavelmente isso aqui não está correto. O novo valor de x, eu vou acrescentar, subtrair ou diminuir alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É o f' de x vezes o valor de n. Então, f' de x, se eu substituir por 5, dá 10 menos 4, 6. Vezes 0,4, 2,4. Mas eu preciso do negativo. Então, o próximo valor de x, o x1, vai ser o x0 mais esse valor. 5 menos 2,4 dá 2,6. Então, veja que eu mudei de opinião. X não é 5. X deveria tentar o 2,6. Então, x não é a solução. Bom, 2,6 é a solução. Vou verificar novamente o quanto que eu devo incrementar, adicionar ou subtrair nesse valor. A mesma coisa, eu vou substituir lá por 2,6 vezes 2, 5,2, menos 1, menos 4 dá 1,2, vezes 0,4 dá 0,48, o negativo. Então, eu vou somar o menos 0,8, então 2,12. E eu estou mudando de opinião. Meu x não é 2,6, é 2,12. Mudei de opinião. E assim vai. Será que eu vou mudar de opinião? Sim, mudei. De 2,12, o menor x é 2,04. Mudo novamente a opinião. E até eu perceber que a minha opinião não está sendo alterada. Ou seja, o valor de x, que era 2,00, continua sendo 2,00. Eu posso colocar aqui um critério de convergência. Quando a diferença entre essa estimativa e essa estimativa não exceder 1 em 1000, ou 1 em 100, ou 1 em 10 mil, eu vou dizer que eu convergi. Eu achei uma solução, não vou mudar de opinião, porque a opinião anterior e a opinião atual, ela não difere de um valor mínimo, que eu considero 1 em 1000, 1 em 10 mil, assim por diante. Então, a solução para x, eu vou dizer que é igual a 2, exatamente igual à minha solução usando derivada. Então, veja que, nesse caso, o método gradiente descendente, ele foi interessante. A cada iteração, toda vez que eu tentava ajustar um peso, eu poderia mudar de opinião, mas chega um determinado momento que a mudança não altera substancialmente o valor. Então a gente imagina que o processo convergiu e eu tenho de fato a solução para x que conduz o valor crítico, seja ele máximo ou mínimo. Então aqui está ilustrado, graficamente existe um ponto que é a verdade e eu vou acrescentando valores e esses valores vão conduzindo ou de uma maneira rápida ou de uma maneira lenta a minha solução verdadeira. Então essa aqui é a ideia do método gradiente descendente. É um pouco mais demorado, não tem uma solução direta, é uma solução que demanda
processo iterativo, mas é interessante. Principalmente sendo interessante para as redes neurais que não vão estar dentro do processo iterativo. Então vamos imaginar como é que nós podemos usar esse conhecimento na nossa teoria de Adalai. A gente imagina que existem várias entradas, P entradas, x1, x2 até xp. Já vou incluir aqui o x0, que é a incidência do viés, do W0, no limiar da rede. Isso tem valores. Normalmente a gente pode colocar aqui valores iguais a 1 e, consequentemente, o W0 seria o limiar negativo. Se colocar menos 1, já sai com o próprio valor W0. Aqui são N indivíduos e P variáveis. Tem uma saída desejada e a saída de rede para cada indivíduo. Eu posso fazer a época, uma época se completa quando a rede conhece todos os indivíduos, dessa ordem ou uma ordem embaralhada. Mas eu posso, nós já vimos inclusive no assunto anterior, que eu posso fazer mudanças temporárias nos pesos sinápticos a cada indivíduo que seja apresentado. Isso proporciona o mesmo resultado. Isso que nós vamos até comentar daqui a pouco. Isso chama algoritmo passo a passo, exemplo a exemplo. Ou poderia mudar de opinião quando todos os indivíduos fossem apresentados. Isso nós chamamos de mudança em lote. Então vamos imaginar que a nossa mudança aqui seja exemplo a exemplo. Então existe aqui um vetor temporário, vetor temporário, vetor temporário e um vetor final, que é o vetor quando eu terminar a minha época, aquilo que eu cheguei no final, mudei, dado a ocorrência de erro, mas chego no final com um que vai ser iniciar a próxima iteração. Em cada situação tem erros, erro 1, erro 2 até erro n. Nós precisamos então criar uma função quadrática desses erros e nós gostaríamos que esses erros fossem minimizados. Nós temos aqui a descrição do significado de cada uma dessas informações. Então, nosso erro, nós vamos definir dessa forma, é um erro quadrático, que é a diferença para cada um daqueles N indivíduos entre a saída desejada e a saída de rede. Vou colocar esse meio aqui, não altera, né, o nosso propósito de encontrar o valor, na verdade, o valor de W, em que essa função seja mínima. Né? Com esse meio, sem a constante, o valor de W vai ser exatamente o mesmo, e esse valor de meio aqui me ajuda na derivação. Nós podemos expandir esse somatório, essa saída desejada menos a saída de rede. A saída de rede é o produto entre W e X, né? Para esse vetor aqui de informações do indivíduo 1, do indivíduo 2 até o indivíduo N. Apenas essa diferença. Essa aqui significa a saída de rede sem ser incorporado a função de ativação. Mas, nesse caso, nós já afirmamos anteriormente que nem sequer é necessário ter uma função de ativação dentro do modelo Adalai. Eu posso utilizar posteriormente. Mas, essa aqui seria uma diferença que gera o erro 1, erro 2 e assim vai. A derivada, né, vai ser, em relação a W, vai ser duas vezes esse valor menos esse valor, e isso aqui é uma função de W, derivada dessa função, que daria menos x1. Então esse elemento teria essa derivada, esse elemento teria essa derivada, assim por diante. Como nós vamos tentar estimar os pesos, observação por observação, ao invés de trabalhar com todos os elementos, eu posso pegar uma observação particular. O que leva eu ter um vetor temporário de peso na observação 1, na observação 2, assim por diante. Então vamos pegar aqui uma particular observação xi, que nada mais é do que simplificar esse 2, ficar com essa diferença, né, entre a saída desejada e a saída de rede, que multiplica o vetor de entradas. Isso aqui já definimos que é o erro. Então essa derivada nós sabemos que é o negativo do vetor de erro que multiplica x. Veja, a regra Hebb fundamentou-se nesse produto de erro e nesse produto do vetor de entrada x.
Aqui, o autor Rosenblatt nos convidou a fazer uma reflexão sobre esse produto, né, que poderia ser 0, que poderia ser 1, e nos levou à teoria de produto escalar. Aqui nós vamos dar continuidade nesse ponto aqui que difere. Nós vamos achar a solução de W, mas que conduz a essa função. Nós começamos a conversa com a função de custo. E para achar o valor de W que minimiza essa função, eu posso usar o método gradiente descendente, né? E eu vou fazer isso aí várias vezes, no processo iterativo, até achar o melhor valor. E no gradiente descendente, eu preciso da derivada. Eu tenho a derivada, está aqui. Eu preciso, na verdade, do negativo dessa derivada. O método gradiente diz que eu preciso, para o processo de aprendizado, atribuir novos pesos, pegar o negativo desse valor e multiplicar por n. Então veja, qual que seria o próximo valor? É a taxa de aprendizado, que eu vou especificar, e o negativo da derivada, que eu acabei de aprender, que vale o somatório do erro, esse produto aqui, produto interno, produto escalar, entre o vetor de erro e o vetor de entrada. Então essa aqui é a solução para a regra delta. O que é a regra delta? Diz que na próxima iteração eu vou alterar os pesos com essa quantidade. O que é a regra Hebb? É a mesma coisa. Ela diz que eu vou alterar o valor de W com essa mesma quantidade. Só que a regra Hebb diz que eu devo alterar para achar, né? Alterar os ângulos para achar uma fronteira adequada. Não vou questionar se o erro é pequeno, se o erro é grande, tá certo? Eu quero achar uma fronteira. E a melhor maneira de achar a fronteira é mudando a inclinação dessa fronteira. Aqui não. Aqui eu vou mudar, não é porque eu quero mudar a inclinação. É porque eu quero achar um ponto em que esse erro seja mínimo. Então existe, a expressão é a mesma, mas a exigência sobre a expressão ela é diferente. No caso do percepto era uma exigência, poderia então ter várias soluções, porque eu só quero mudar para ter uma inclinação interessante, uma quantidade de erro, ou qualquer estatística que você implementar que te satisfaça. Já no Adaline, eu vou alterar da mesma forma até a parada vai ser exigida, até que a minha soma de quadrado de erro seja mínima. Ela decresça até um ponto. A partir daí, se eu alterar, o erro até aumenta. Então veja que existe uma exigência, e se eu rodar várias vezes com esse mesmo objetivo, a solução será única. Porque eu tenho o objetivo de minimizar. E o mínimo da função de erro é único, né? E ele vai ser único. A quantidade de erro que eu cometer parando a fronteira em diferentes pontos vai ser diferente. Mas a soma de quadrado de erro tem um ponto único, mínimo, ou qualquer função quadrática tem ponto de mínimo e ponto de máximo. Então, a expressão, quem lê desavisadamente a regra Hebb e a regra delta vai achar que é a mesma coisa. Porém, ele não sabe da filosofia, das exigências que levaram a você ter aquela expressão de correção de peso sináptico. Então é necessário uma reflexão para que a gente possa usar bem e entender as propostas, né? Proposta que sai do autor, né, do Rosenblatt, 1957, com a formação de psicologia, com a visão diferente, né, dos autores em 1959, 60, que tinham uma visão estatística e que impôs ao processo uma função de custo a ser minimizada. Bom, nós já falamos sobre isso, mas é bom lembrar que nós podemos desenvolver algoritmos. Nós acabamos de apresentar uma fórmula que nós pensamos ajuste local, indivíduo por indivíduo, padrão por padrão, exemplo por exemplo, né? Então você tem que apresenta o indivíduo, se tem erro, você já muda os seus pesos para o próximo indivíduo. E nós temos aqui um ajuste por lote. Então, nesse caso, você apresenta todos os indivíduos, cumpre a sua iteração, a sua época, e aí sim você verifica o erro, e diante do erro global,
de lote, né, daquela bateria, daquele bed, você então toma a decisão de repassar o seu conjunto de dados, todos novamente, com mudança no seu peso sináptico. São estratégias diferentes, às vezes essa local pode ser mais rápida, essa por lote pode ser mais rápida, porque o local é exemplo, mas que ambas normalmente conduzem ao mesmo resultado, né? Se não tiver problemas sérios de dados incompletos, perda de informação, uma função bastante complexa que tem máximo, mínimos locais e globais, isso pode fazer alguma diferença. Mas, de maneira geral, problemas mais simples, mais rotineiros, no melhoramento, tanto faz você usar um ajuste local ou um ajuste por lote. Bom, nós temos então, já aprendemos, temos que implementar essas informações dentro de um equipamento, dentro do computador. Então ele vai ser instruído para pensar da forma que nós conduzimos o nosso raciocínio, transferir para o computador uma linha de raciocínio que nós desenvolvemos até aqui. Então o nosso algoritmo que vai gerar um aplicativo, e esse aplicativo não vai dizer, olha, ele tem inteligência computacional. Ele está instruído de forma que ele vai receber os dados, ele vai tentar achar uma solução, ele vai verificar se tem erro, se tiver erro ele vai fazer as mudanças até encontrar uma melhor solução, e no final de várias tentativas, vários erros e acertos, ele vai te dar a resposta. E ele não vai usar uma fórmula única, ele vai estar instruído de comandos que dá a ele essa habilidade de inteligência computacional. Então o primeiro passo é inicializar os pesos. Atribui pesos aleatórios, tanto para as entradas quanto para o limiar. Posteriormente você pode calcular para cada observação, para o lote, né, o valor da saída de rede. Veja aqui que é apenas o produto entre W e X, sem colocar aqui uma função de ativação. O terceiro passo é gerar o erro, é o confronto entre a saída de rede e a saída desejada. E por fim, tendo em vista o erro, você faz o ajuste pela regra delta. Bom, uma vez que você vai confrontando por algum critério, você então retorna até atingir o seu objetivo de alcançar um erro mínimo ou uma taxa de erro aparente, uma quantidade de erro que satisfaça aí o pesquisador. Então você tem algumas informações apenas para aquele que deseja programar: o número de entradas, o número de indivíduos, o número de época, né, um vocabulário próprio para você implementar lá no seu algoritmo, né? Uma saída de rede, uma saída desejada, a saída de rede, esse N é uma constante, que é a taxa de aprendizado, e você tem um critério de parada, que aí sim você tem que observar o erro quadrático. A busca sua é o vetor W, não que separa A e B, que separe A e B com a taxa de erro mínima, né? O que é erro? O que é erro? Erro é a diferença entre o valor observado e o valor real, né, e o valor de rede. Bom, agora nós vamos ver algumas aplicações da rede Adaline. Nós falamos então que a Adaline, como ela foi concebida, ela passa a ter uma aplicação um pouco mais ampla do que o Percepto. Então ela pode ser utilizada em problema de classificação, em problema de ajuste de modelo ou predições, e em problema de previsão. Então nós vamos tentar rapidamente ilustrar o comportamento do Adaline nessas três situações: classificação, predição e previsão. Na classificação, nós vamos retomar o nosso exemplo mais simples. Nós temos duas entradas, x1 e x2, e apenas dois indivíduos. Isso aqui é apenas um exemplo didático. O indivíduo 1, pertencente à população 1, que nós codificamos com 0, tem valor 2,2, está representado aqui. O indivíduo 2 tem valor 4,4 para x1 e x2, está representado nesse triângulo. Nós estamos codificando como sendo 0 e 1. Então, o primeiro passo é atribuir pesos, né? Atribuir pesos pequenos, entre menos 1 até mais 1. Então, coloquei aqui o W0, o W1 e o W2. W0, o limiar, assim por diante.
E vou então apresentar à rede esses exemplos. Posso apresentar dessa forma, primeiro um, depois o 2, ou posso embaralhar. Então, a primeira observação, eu vou avaliar a saída de rede. É o valor de W0 que multiplica a entrada, né? A entrada para a incidência do X0, não foi colocado aqui, vamos considerar que é igual a menos 1. Então, menos 1, depois as observações de X1 e X2 para o indivíduo 1 foram 2 e 2. Então, tem esse valor menos 0,7021. É um valor, né, que obtém, não há aplicação da função ativação. Eu vou apenas comparar esse valor com a saída. Para esse indivíduo 1, que pertence à população, né, que nós denominamos dessa população P1, está codificado como 0. Então, esse valor dá 0,7025. De imediato, eu já faço uma correção para o próximo indivíduo, né? Essa correção eu vou usar a regra delta. Então, o peso próximo vai ser o peso anterior, mais a taxa de aprendizado, colocado 0,01, e esse produto desse erro com o valor de x. Então, os valores originais estão aqui e eles vão ser mudados. O produto é entre 0,01 vezes o valor da entrada. A entrada para o indivíduo 1, né, veja que eu estou mudando o valor de pesos que vai incidir no indivíduo 2, mas imaginando que eu já cometi um erro no indivíduo 1. Para o indivíduo 1, os valores de entrada é menos 1, 2, 2. Então, os próximos pesos serão dados por esses valores. E aí eu tenho a segunda observação, né, dado por esse valor. Então, a saída de rede é dada por esse valor, menos 0,7025, menos 1,42. Bom, eu tenho a saída desejada, que é 0 e 1. Aqui não se trata de função de ativação, mas se trata de arredondamento. Então, eu vou considerar que é 0 quando? Quando, né, eu posso imaginar que existe um ponto médio, meio, abaixo de meio é 0, acima de meio é 1. Não é mais ativação, não estou projetando. O viés já está ali dentro, não estou comparando com o viés já está dentro daquele somatório, né? Então eu posso converter, e nesse caso, se eu converter aqui, esses dois valores aqui são, se eu falar que abaixo de meio é 0, esses dois valores aqui são 0. Consequentemente, eu não aprendi nada. Então vamos ver. O processo continua. Eu repeti aqui a observação 1 e a observação 2. Os valores inicial para a observação 1, aqui o valor da saída de rede, a saída desejada, aqui o erro, e a mudança desses pesos aqui, que vai ser os pesos para a observação 2. E tem então essa saída de rede, aqui a saída desejada, e vou agora reiniciar o processo a um erro com esse valor de erro. Mas quando eu terminar essa época, eu tenho que comparar. Esse valor aqui, como é um problema classificatório, nunca vou encontrar um valor 0, exatamente 0, o valor exatamente igual a 1. Mas se esse valor aqui fosse menor do que meio, ele seria 0 e é. Se esse valor aqui fosse maior do que meio, seria 1. Mas não é, como se a saída de rede aqui, fosse 0 e 0. Então a minha rede não está adequada. Eu continuo o processo. Esses valores aqui eu continuo agora na época 2. Né? Terminei a época 1 porque eu apresentei todos os indivíduos. Tem a época 2. Eu faço esses pesos que eu cheguei lá no final. Tenho a saída de rede, comparo com a saída desejada e de novo mudo. Quando terminar essa época aqui, eu vou dizer quais são os valores que eu tenho. Bom, esse aqui é menor do que meio, 0. Esse aqui é menor do que meio, 0. Então, eu tenho um erro, né? Um erro convertido em valores inteiros. Essa rede não é adequada. E assim continuo. Até na época 5. Né? Quando eu terminar a época 5, eu vou testar, né? E vou conferir. Né? Se eu julgar aqui esses valores, a saída de rede ela foi 0,4133. Então veja, esse valor aqui é quanto? Menor do que meio, então vou considerar 0. Mas para o outro indivíduo, esse valor foi 0,61. Bom, esse valor então é maior do que meio, pode ser considerado igual a 1.
Então essa rede consegue gerar valor com esses pesos, valores que pode ser menor do que meio, considerado 0, pode ser maior do que meio, considerado 1. Então vou dizer que nesse caso específico a rede aprendeu, né? Ou seja, a saída desejada é igual à saída de rede. Não foi aplicada uma função de ativação. O que foi aplicado foi um arredondamento apropriado para a minha comparação entre saída de rede e saída desejada. Aqui está um script que a gente implementou, que a gente vai ver um pouco mais com detalhe numa aula prática. Nós poderíamos estar acompanhando o valor do erro quadrático, aqui está apenas o vetor de erro, mas nós poderíamos estar acompanhando o valor do erro quadrático nessas nossas 5 iterações, né? Comparando aí a saída desejada com a saída de erro. Então a gente percebe que a cada iteração, essa quantidade de erro, ou esse erro quadrático, ele vai diminuindo até na quinta o erro ter sido igual a 0. Então a gente, além da gente ter um procedimento de ajuste de peso, nós guiamos esse procedimento com uma regra, e essa regra ela tinha um mandamento superior. Levar a um resultado em que o erro é mínimo. E a teoria foi o do gradiente, então gradativamente esse ponto vai promovendo sempre menor erro quadrático. Então esse é um gráfico esperado do Adaline. Bom, esse aqui é um exemplo que depois nós vamos tratar numa aula prática, onde a gente verifica que de fato há uma condução dos pesos para um valor de erro mínimo. E a melhor maneira de fazer isso aí é imaginar uma rede com uma entrada apenas e uma saída, né? Então, nesse caso, só temos 2 vetores, o W0 e o W1. Então, é possível fazer um gráfico 3D, onde, de fato, o script vai atribuindo valores de W0 e valor de W1, né, gradativamente nas suas iterações, de forma que o valor final é aquele que minimiza esse erro quadrático. É uma maneira simples de mostrar o gradiente descendente deslocando nessa curva de erro, que é uma curva que é a função quadrática dos seus pesos. Nos exemplos anteriores, nós conduzimos vocês a fazer um exemplo em que tinha 2 populações, né? Nós já disponibilizamos um arquivo lá chamado de populações.txt. Eram 2 populações não linearmente separáveis que a gente tinha já rodado as análises, feito os procedimentos baseados em função discriminante de Andrews, de Fisher, linear e quadrática, por Percepto, por Maculopit e agora por Adaline. O que nós queremos dizer, depois na aula prática a gente vai verificar, que a gente pode também ter soluções para esse problema. Basta atribuir os pesos e a gente vai tentar alcançar uma solução. Então, o que nós queremos mostrar aqui é que a gente fez 5 tentativas de uma certa quantidade de época. Na primeira análise, eu gastei 101 épocas. Na segunda, 117. Na outra, 783, 786 e 89. Então foram várias análises, variando, por exemplo, de 1 até 1000, e ele então me retorna um resultado com uma certa quantidade de erros, que for igual a 4 erros. Bom, o que é interessante nisso é que eu comecei com pesos nessas iniciais, nas diferentes análises, com pesos diferentes. Nessa análise, o W0 foi menos 4,5, nessa outra análise foi 1,9, e assim vai. Foi pesos diferentes. Mas a gente percebe que o peso final, nessas diferentes análises, foram próximos, né? Dependendo do meu programa, se fosse mais época, seriam iguais. Todas as análises, o W0 foi em torno de 0,31. Todas as análises, o W1, que pesa a primeira característica, foi 1,5. Em todas as análises, o W2 foi 0,25.
Aqui houve 0,22, 0,25, mas é porque o número de épocas foi relativamente pequeno. Mas então a gente verifica uma propriedade interessante da line. Você pode rodar várias vezes, né? Gastar diferentes épocas para conduzir um resultado, chegar a um resultado, mas que o resultado é único. Todos eles têm a obrigação de levar o erro quadrático ao seu menor valor. E o menor valor é aquele que provoca uma fronteira que leva a um erro de 2,8290 e tanto. Tá certo? Então essa é a diferença básica de você mudar de teoria do percepto para o underline. Usar a regra Hebb, usar a regra delta. Apesar da expressão da regra Hebb e da regra delta ser igual, ela filosoficamente, por aquilo que nós já aprendemos, ela é diferente. Essa solução é melhor ou é pior? Bom, vocês têm aqui um gráfico, né, de separação dessa população em cruzinha e em bolinha. A gente pode até perceber a quantidade de erro que existe aqui. Como também a gente percebe que poderia, né, nós vamos discutir mais à frente, ter um posicionamento diferente. Nós já conseguimos, e aqui é fácil visualizar, número de erro igual a 3. Então, se eu quero uma reta que separa e que tenha 3 erros, eu tenho uma outra solução. Essa outra solução, ela é melhor ou não? Ou seja, amarrar, vigiar o erro quadrático é bom para você ou não? A da line deve ser preferida em relação ao percepto ou não? Então, eu só estou apresentando aqui as diferentes técnicas, diferentes propriedades, e cabe a você o entendimento, usar algumas delas e adotar aquela que for melhor. A gente viu que a nossa solução aqui ela foi obtida, nesse último caso aqui com 89 épocas. A gente traçou aqui um gráfico do erro quadrático, em que a cada época ele vai sendo diminuído até chegar a um ponto que a queda no erro quadrático de uma iteração para outra ela é desprezível, então nós chegamos ao final do processo. Nesse caso específico, nós precisamos ter em mente que não existe uma função de ativação. Nós não transformamos em 0 e 1, e consequentemente a reta eu posso tomar a decisão se é abaixo ou acima de determinado valor. Se eu tivesse codificado em população 1, 10, população 2, 20, então posso tomar a decisão de que eu passei da população 1, tem que dar valor menor que 15. Para ser da população 2 tem que ser maior que 15. Né? Como eu codifiquei de 0 até 1, uma decisão era menor que meio, maior que meio. Então naquela nossa reta nós temos que imaginar que existe o W0 aqui, na teoria de percepto, mas existe uma comparação com o valor médio daquilo que eu codifiquei. Então a nossa reta de separação, no caso de duas variáveis, ela tem que ser levada em consideração esse valor da média que se incorpora no W0. É mais uma constante que você está levando em consideração. Não é o caso do percepto, nós demos um exemplo, que se isso aqui fosse menor que 0, era 0, se isso aqui fosse maior que 0, é igual a 1. Né? Não é essa a filosofia. Então aqui nós temos, de novo, os dados originais, aqui a solução única, a da line. Então veja, se eu inclinar um pouquinho mais essa reta aqui, ó, eu posso passar essa cruzinha para essa população 2. Né? E aí esse indivíduo aqui estaria sendo classificado correto. E consequentemente eu teria apenas 3 erros. Então visualmente a gente percebe que existe aqui uma fronteira que conduz a 3 erros na separação. Mas esses 3 erros é a busca de uma fronteira adequada. Achei, ótimo, é uma solução. Mas essa outra reta é uma fronteira que separa P1 e P2 e que tem a propriedade. Se eu calcular todos os pontos, todos, em relação a essa reta, a essa fronteira, e somar os erros, o erro será mínimo. Todos os pontos separados são importantes na definição do posicionamento dessa reta. Então são 2 princípios bastante interessantes e úteis para ser utilizados. Apenas para acompanhar,
nós já vimos esses dados também anteriormente, é um problema de classificação binária, doente ou saudável, doente 0, saudável igual a 1. É feito da mesma forma, não tem grandes mudanças. Há uma codificação de dados, todas as informações binárias, e depois nós vamos apresentar os scripts e dizer que a gente está fazendo aqui várias análises. Às vezes pode demandar um número de época consideravelmente grande, principalmente quando você quer uma convergência, né? Se o número de época é pequeno, você tem diferenças entre as análises pelo fato de que uma convergiu e a outra não. Então são valores diferentes, não porque a técnica dá valor diferente, porque houve convergências diferentes. Então o número de época aqui foi relativamente grande para que a gente chegasse a soluções de erro quadrático, valor mínimo 0,028. Estou dizendo aqui que apesar de pesos iniciais diferentes, nós chegamos a pesos finais bem próximos, né? Ou seja, diferentes análises por Adaline conduz a resultados próximos, a resultados teoricamente iguais. Na prática pode ser próximo em razão do número de época e do seu critério de convergência. Quando é que você fala que o número na iteração T é igual ao número da iteração T mais 1? Então você pode dizer se a diferença entre eles é 1 em 100, é 1 em 1000, 1 em 1 milhão, então vai gastar mais época, mas você vai ter essa proximidade maior. Então isso vai depender do seu algoritmo e não da técnica em si. Mas é uma particularidade interessante que tem que ser observado no Adaline em comparação com a mesma solução que nós apresentamos em relação ao percento. Sempre a gente observa aqui, né, o decaimento do erro quadrático, mesmo naquela situação que tem mais de 10 mil épocas, a gente percebe que ela vai caindo, né? Chega um ponto que ela começa a estacionar, mas você pode exigir 10 mil épocas, você pode falar, não, em 8 mil épocas e 10 mil épocas, 11 mil épocas, resultado semelhante. Mas aí é critério seu de ser mais ou menos exigente no processo de convergência. Então veja, nós apresentamos um exemplo de classificação do Adaline que se compara com o Maculopit e o percento. Nós vamos ver agora uma propriedade interessante que é a propriedade de predição. Então, como é que se comporta o Adaline em predição? Vem à mente um processo preditivo bastante comum, é a regressão. Né? Se a gente perguntasse para vocês como que se faz um ajuste de um modelo de Y em função de x1, x2, x3, x4, x5, você vai falar que basta você fazer uma regressão linear múltipla. Nessa regressão, qual que é o objetivo? É achar o coeficiente de regressão, B0, B1, B2, B3, B4, B5, e achar a qualidade do ajuste. Né? Existe essas 5 variáveis, elas são importantes na predição de Y. Você poderia me responder por meio do R2. Se o R2 for alto, bom, essas 5 variáveis juntas de uma forma linear, ela prediz Y ou não. Então isso que se busca numa regressão linear múltipla. Se eu perguntasse para vocês qual o método que você usa para então estimar o vetor beta, por exemplo, para ter uma solução à sua equação de regressão, né, para ser útil no processo de predição, certamente que você me responderia o método menos quadrado ou o método da máxima verossimilhança, que sob normalidade a solução é a mesma, né? X' é x beta igual a x' é y. O método menos quadrado provê a estimativa da variância residual, o método da máxima verossimilhança também provê mais viesada, é necessário fazer uma pequena correção. Essa teoria já está consagrada, né? Você já conhece teoria de regressão. Então nós vamos fazer aqui a nossa regressão de y em função de x1, x2, x5. Aqui nós temos o quadro de regressão, a fonte de variação, regressão, grau de probabilidade P igual a 5, número de informações. Aqui o total, né, dos dados, n-1, grau de probabilidade de desvio, n-P-1. Que as expressões matriciais para cálculo de soma do quadrado e quadrado beta. Para o nosso trabalho, a gente verifica aqui as estimativas do vetor beta, os elementos do vetor beta, aqui o B0, o intercepto aqui,
B1 que incide em X1 até B5 que incide em X5. A estatística me dá estimativos, desvios, inclusive os próprios testes associados a cada um desses Bs. Faz-se a análise de variância da regressão, né? Eu posso dizer que as variáveis são importantes na determinação da variação de Y e a porcentagem, né, de explicação da variação total em relação determinada pelas variáveis do modelo foi de 67,48%. Então, essa é a maneira convencional que a gente aprende na estatística de resolver esse problema. Eu posso resolver esse problema usando teoria de rede neural? Sim. Vamos imaginar que eu vou usar a Adaline, que é uma rede neural proposta para resolver problemas lineares. Conta com apenas uma camada de entrada que é ponderada. Só consegue captar as informações lineares de X1, X2, X5. A gente vai ver esse conceito, já podemos alertar vocês, que se a gente tivesse mais camadas, né, já antecipando o raciocínio, poderia extrair a combinação de X1 com X2, interações entre variáveis. Se as funções de ativação tivessem propriedades não lineares, né, uma exponencial, uma tangente, uma logaritmo, nós poderíamos extrair informações não lineares. Interações e interações não lineares. Mas o Adaline não. Veja, nós estamos ainda discutindo teorias de 1957, 1960. Aqui é um modelo que tenta extrair informação linear. Será que nós, com a rede Adaline, conseguimos extrair tão bem como uma regressão linear múltipla? Então nós vamos ver. Nós vamos entrar com essas informações, as entradas, 5 entradas, e aqui a nossa saída de rede. E se eu usar esse procedimento, né, eu vou verificar que após 6.870 épocas, partindo desses pesos iniciais, eu tenho esses pesos finais. O que acontece com esses pesos finais? Bom, posso até comparar, né? Será que os betas mudaram? Teoria de rede neural, o objetivo é predizer. Não estou muito preocupado com beta. Nós temos outras maneiras de inferir sobre o impacto das nossas variáveis. Mas podemos até comparar se for necessário. Aqui a análise de regressão com os dados originais, como a gente normalmente faria. Aqui a análise de regressão com os dados normatizados, aquele procedimento que normalmente a gente usa em rede, transformar o maior valor em 1 e o menor valor em 0. Então, se eu fizesse uma regressão normatizada, mudaria alguma coisa? Não, o R2 não muda. Certamente que não, porque é uma transformação linear, eu não incorporei nenhum efeito adicional. Mas os betas mudaria. Então, o Adaline, ela provê a estimativa dos pesos. Seria justo comparar os pesos de uma regressão com o mesmo conjunto de dados, o conjunto de dados normatizado. Bom, aqui existem algumas diferenças, né, mas não tanto. O valor do intercepto aqui foi menos 2. Aqui foi 1,9 positivo, mas é porque eu entrei com o valor igual a 1. Eu poderia ter entrado com menos 1 e acharia aqui o negativo, como nós já abordamos várias vezes. Aqui 6,51, 6,42, menos 0,16, menos 0,16. Menos 1,1, menos 1,1. Menos 0,59, 0,66, 2,20. Então, guarda uma certa analogia. Bom, aqui a rede trabalhando, o valor desejado, e aqui o valor da saída de rede. Então, a gente percebe que existe erro, existe um R2, esse R2 é o quadrado da correlação entre a saída desejada e a saída de rede, e essa rede tem exatamente a mesma eficiência, né, em termos de R2 do que uma regressão linear múltipla. Então, se você quiser resolver o seu problema por Adaline, de uma regressão linear múltipla, ela te entrega uma rede com a mesma capacidade preditiva da teoria que você aprendeu de regressão linear múltipla. Os Bs e os
Pode ser que mude ligeiramente por uma questão de algoritmo, mas a capacidade é a mesma. E a gente pode, inclusive, comparar valores também de resíduo que você tenha proporcionado, é exatamente o mesmo. Mas, se eu, com esse mesmo conjunto de dados, vamos supor que eu oferecesse para vocês, eu quero a predição de Y. Mas eu quero predizer Y não com 5 variáveis, eu quero predizer com 10 variáveis. Mas, na verdade, eu não tinha 10 variáveis, eu tinha 5. Eu, não sei por que razão, eu dobrei o conjunto de variáveis explicativa. Eu, no meu arquivo de dados, eu coloquei x1 duas vezes, x2 duas vezes, x5 duas vezes. Então, eu fui de x1 até x5 e dobrei x1, x2 até x5. Esse é um problema seríssimo para a teoria de regressão linear. Então, tem uma multicolorialidade severa. Existem variáveis aqui cuja correlação é igual a 1. Ela está representada duas vezes. A 2 com a 2, a 3 com a 3, 5 com a 5, eu matei x, x não tem inversa. Aí você vai procurar outras teorias de penalização, de regressão em cumieira, né? E te dá uma série de trabalho. E a rede? Você vai estar preocupado com isso? O que acontece quando você tenta explicar x1, y com x1 até x5, ou y com x1 até x5 e x1 até x5 de novo na rede? Bom, nada acontece em termos de R2. Você não acrescentou nenhuma informação nova. A rede vai funcionar sem problema nenhum de multicolorialidade, não vai questionar a multicolorialidade, vai te dar o R2 exatamente 67,47, o que deveria ser, porque nenhuma informação nova que explica Y foi acrescentada apenas redundância, e a rede, ao invés de liberar para você 10 pesos, 5 pesos, ela vai liberar 10 pesos. O peso da variável x1, ele que era 6,46, era 6,42, ele vai ser, por uma determinada razão, decomposto aqui em dois pesos. Esse aqui é o peso x1 uma vez, esse aqui é o peso x1 duas vezes. Somar os dois, vai fechar no 6,46, 6,42. Ou seja, a gente às vezes preocupa menos com essa ideia de peso. Pode ser que seja algo preocupante, que se você for questionar a importância de variáveis, você vai ver que variáveis idênticas vão ter pesos diferentes, né? Esse aqui é x5, tem peso 0,56, aqui 1,59, mas o objetivo, que é um objetivo da predição, a rede neural da Line tem a mesma capacidade e evita os seus problemas de multicolorialidade. Vai te dar uma predição e você não vai estar preocupado com distribuição probabilística, com redundância e tudo mais. É uma alternativa para a solução de seus problemas. Bom, nós também podemos ter outro trabalho de predição. Vamos imaginar que eu quero prever quanto é que produz um tratamento 1, um genótipo 1, um genótipo 2, e assim por diante, até o genótipo 10. Fiz um experimento com várias repetições, 3 repetições, aqui eu tenho um total, tenho a média, e vou fazer aqui a minha análise de variância, com as fontes de variação, tratamento, resíduo, a média geral, a informação do resíduo e o valor da média para saber se tem variação e um teste de média. Quanto que o tratamento 1 deve produzir? É o valor da média lá, né? Então isso é possível de ser conhecido. Bom, e se eu fizesse uma rede neural em que eu entrasse com as informações, esse indivíduo aqui produziu 24. A única informação que eu tenho é que ele é o tratamento 1. Esse indivíduo produziu 22. A única informação que eu tenho é que ele é tratamento 1. Esse é 36, também é tratamento 1. Esse produziu 61, que é o tratamento 1. Se eu perguntasse para vocês, se eu trouxer um indivíduo que é o tratamento 1, quanto é que ele vai produzir? 24, 22 ou 36? Então a gente vai ver, né? A gente vai estimar esses valores, né? Através de várias épocas eu tenho os valores de W0, W1 até o peso dos 10 indivíduos. Então vou trazer essa informação, são 10 tratamentos, e aqui eu tenho o valor dos pesos sinápticos.
essa minha rede ela vai ser mais ou menos eficiente, e a eficiência dela, ao invés da gente calcular agora em termos de R2, nós vamos calcular em termos das diferenças quadráticas entre o valor observado e o valor, um valor real, o valor de rede. Vai dar esse valor dividido por 20, né? Que seria a estrutura de grau de liberdade, vai dar 54,60, que é exatamente o valor encontrado pelo quadrado médio resíduo de uma análise convencional de análise de variância. E se eu perguntasse para vocês quanto é que um indivíduo particular produz, a gente vai verificar que se eu trouxesse para você um determinado indivíduo, né, que fosse o tratamento 1, se fosse representativo do tratamento 1, ele seria colocado aqui e eu iria multiplicar o W0 com o W1. Em qualquer situação seria a soma W0 menos W0 mais W1 para o tratamento 1. Para o tratamento 2, em qualquer situação ele seria menos o W0 mais o W2. Então, se essa minha rede consegue predizer um valor de um tratamento. O valor de um particular tratamento é menos W0 mais W1. O valor do W0 é menos 47. O valor de um WI, se for 1, se eu colocar menos 47 mais menos 47 mais 19, eu vou encontrar o valor predito do indivíduo 1, do valor predito do indivíduo 2 e assim por diante. O que é esse valor predito? Nada mais é do que o valor da média que a estatística convencional nos apresenta. Então a rede nos ensina algo que a estatística também nos ensina. Você faz um experimento, se você quer, me apresenta para a rede o indivíduo. Que indivíduo que é esse? É o indivíduo 8. Então ele vai pegar o W0, o negativo do W0, vai pegar o W8, a rede vai dizer, olha, meu filho, o valor desse indivíduo é 64,34. O valor que a da Line está te apresentando. Ah, mas se eu calcular essa média de 3 repetições, ótimo, seria menos 64, seria valor de 64,33%. Então a rede, ela não vai te dar nada além do que aquilo que o bom senso já disse, que a melhor predição seria você repetir as informações e ter um valor médio daquele indivíduo. Então não existe novidade, mas nós só estamos apresentando a conexão de uma técnica com a outra técnica. Por fim, nós vamos ver uma habilidade do Adaline em processo de previsão. É algo bastante interessante, que a gente vai citar aqui um exemplo de uma situação e vocês depois imaginam situações que possam ser extrapoladas. No nosso exemplo, nós vamos imaginar que eu quero predizer uma variável a partir dela mesma. Significa o seguinte, se eu tenho a quantidade de chuva no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá para predizer a chuva no 7, 8, 9? Será que daria? Eu posso predizer ela em função dela, ou posso predizer ela, uma outra, em função de uma série de condições. Se eu tenho a temperatura, a precipitação, a umidade do tempo 1, 2 e 3, dá para predizer a doença do tempo 4, 5 e 6? Então essa aqui é a ideia de previsão. É fazer uma previsão daquilo que vai acontecer diante de uma história. É mais simples, inicialmente, pensar numa variável predizendo ela mesma. Vamos pensar que eu tenho a variável com 15 informações. E eu quero predizer ou a 16ª, 17ª, 18ª. E eu posso adotar uma estratégia, e é você que vai escolher, de usar 3 informações em uma janela igual a 4. Então esse conceito de entrada e janela, veja que um número de variável é igual a 1. Mas o número de entrada não é um número de variável mais. Eu quero que as informações de 3 temperatura, de 3 umidade, de 3 precipitações, ou seja, eu quero que a temperatura de segunda, terça e quarta vai predizer a de sexta. A umidade de segunda, terça e quarta vai predizer a doença na sexta. Então eu posso, uma variável, ter uma certa quantidade de entrada diferente. Então eu posso dizer que a entrada x1, x2 e x3
Então não é a temperatura de hoje que define a doença de hoje. Vai definir a doença daqui, por exemplo, a 3 dias, a 4 dias. Então não vamos definir a janela. Então 1, 2 e 3, se a gente definir uma janela de 4, eu estou querendo predizer a informação de número 7. Eu tenho a informação x2, x3, x4? Tem. Vou predizer a x8, que é a janela de 4. Então estou considerando aqui 3 entradas e uma janela de 4. Isso é um exemplo. Pode ser diferente? Pode. Você vai fazer da maneira que você desejar. Mas eu tenho 15 informações. Então eu posso fazer essa brincadeira até x9, x10, x11, prevendo x15. Todo esse conjunto de dados eu tenho. Eu tenho de x1 até x15. Eu posso ter um modelo preditivo. Eu posso ajustar aqui o modelo. Agora, um modelo de previsão, ele começa com essas outras informações. Eu tenho a informação de x10 até x15, mas não tenho as demais informações que eu vou prever. Então, se eu ajustar com esse conjunto de dados considerado de treinamento, a validação vai ser um processo de previsão. Com esses dados que eu tenho, eu vou prever o x16, o x17, o x18, o x19. Exatamente a janela que eu dei é a quantidade de informações a mais que eu posso fazer previsões. Então basta eu ter essa estrutura, colocar no Adaline, e o Adaline vai me dar os pesos de cada entrada e, consequentemente, eu vou prever esses valores que ainda não foram medidos, que constituem a minha janela. Então vou ver aqui um outro exemplo para que esse conceito de entrada e janela seja bem estabelecido. Aqui a janela vai ser igual a 3. Eu tenho as mesmas 15 informações. Então veja, eu posso usar o número de entrada 5. x1, x2, x3, x4, x5, prevendo dentro de uma janela igual a 3, prevendo x8. Usar então x2, x3, x4, x5, x6, prevendo x9. Então eu vou com o treinamento até a quantidade completa de informações que eu tenho, que é de x1 até x15. Posteriormente eu tenho os dados de entrada, mas não tenho os dados de saída que correspondem à minha previsão. Então a quantidade para treinamento é dado por essa expressão, né? Então tem uma série de informações, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados que vão, colunas que vão para treinamento, e essa janela corresponde ao número de colunas possível de ser predito. Então é um exemplo bastante interessante. Vamos tentar aqui fazer um exemplo apenas hipotético, que flutua muito, que vai muito além do dólar, predizer o próprio dólar, que isso é influenciado por política, por decisões, por problemas mundiais, algo que não é só o próprio dólar que influencia no valor de dólar. Mas nós vamos, temos aqui um conjunto de dados, pegamos aqui o valor de venda, o valor de compra, uma coluna dessas, e vamos então predizer. Então, nesse caso específico, nós usamos 10 entradas, o valor do dólar durante 10 dias, prevendo o que aconteceria 3 dias depois. Então, a variável resposta é a cotação do dólar, para a compra ou para a venda. Então, nessa nossa Adaline, nós ajustamos os 10 pesos das 10 entradas, mais o W0, que é os pesos finais. E aqui nós temos um quadro. Será que isso foi eficiente? Então, o R2 desse modelo foi de 90,67%. Um modelo que é uma correlação linear entre o valor observado e o valor predito. Está aqui. E como eu especifiquei a janela igual a 3, eu posso fazer 3 previsões. Mas como isso era uma previsão, mas eu já conhecia os dados, eu posso então certificar se de fato o valor que foi previsto foi o valor de fato observado. E, obviamente, que tem ligeira diferença. Isso não é feito, se isso fosse feito assim com essa simplicidade, o problema de dólar teria sido resolvido e muitos outros. Nós só queremos apresentar a técnica e o seu potencial. Ou seja, é possível também fazer previsões. Com o conjunto de informações, você
coloca suas entradas como sendo, multiplicando a informação por meio de defasagem no tempo. Então você pode ter 10 informações de temperatura, 10 de precipitação, 10 de umidade, para prever alguma coisa que vai acontecer numa determinada janela. Como é que é essa janela? Essa janela você pode especificar ou você pode ter um norteamento biológico. Quando é que aparece uma doença? Você tem que imaginar que um determinado patógeno, ele gasta, sei lá, tantos dias, tem fase sexuada, ele vai apresentar os sintomas. Então existe algo que você tem que saber o que está trabalhando para modelar adequadamente e ter um resultado que vai ser útil para você. Nós queremos apenas apresentar a potencialidade da técnica. Pois bem, pessoal, então por hoje é só, e a gente espera que com essa aula você tenha visto a base da rede neural, como é que a gente então iniciou essas teorias de rede neural com 3 modelos clássicos: modelo de McLaughlin, modelo Perceptron, modelo Adaline. Na próxima aula nós já vamos dar uma visão mais atual do que aconteceu nesse meio tempo. A gente agradece a atenção de todos e até lá.